Eu sempre pensei, nós precisamos fazer um longo trabalho de formação de uma nova intelectualidade. Esse trabalho está sendo feito, ele está em curso, e está, pior, ele está dando certo. Mas o problema é que nós não temos o número suficiente de pessoas. E também o tempo de atuação delas é pequeno. Se você pensar assim, os melhores que estão aí na praça, tipo Felipe Martins, né? O Paulo Enéas e outros, né? Principalmente os que estão na esfera do comentário político. Quando que eles começaram? 2, 3 anos atrás. Então, quando que eles começaram a examinar o problema? 2, 3 anos atrás. Veja, eu comecei 50 anos atrás, né? E não abri minha boca antes de decorrer dos 30 anos. Ou seja, quando eu fiz aquela lista no artigo Estudar Antes de Falar, eu não estava brincando com aquilo. Se você quer entender o que é negócio comunista, você vai ter que seguir esse plano de estudo, isso aqui leva 5 anos. Se você for um gênio, leva 2, 3 anos. Mas é 2, 3 anos lendo o dia inteiro. Então, daí o pessoal pensa assim, não, mas nós precisamos fazer alguma coisa agora. Eu sei o que você vai fazer agora, você vai se ferrar. É isso que você vai fazer com a máxima urgência. Então, esse praticismo assanhado, também não adianta repetir a frase do Goethe, é urgente ter paciência. As pessoas não têm paciência mesmo, elas têm só um sentimento de urgência. É a urgência de se ferrar. Certo? E desde que surgiu a tal direita brasileira, o número de oportunidades perdidas é enorme. Você vê, por exemplo, por que o pessoal apostou tanto em intervenção militar? Porque eles não pararam para pensar o que é uma intervenção militar. E eles não pararam para pensar o que aconteceu em 64. Em 64, os militares tomaram o poder, botaram o país em ordem. Não aconteceu nada disso, meu Deus do céu. Além de eu estar lá e ter assistido tudo isto, eu estudei muito depois. E eu vi que, em primeiro lugar, o que aconteceu em 64 não foi nenhum movimento militar, foi um movimento civil enorme, apoiado por toda a classe dominante. Exatamente o contrário do que nós temos hoje. Quer dizer, se houvesse uma intervenção militar hoje, ela seria contra a opinião dominante nas altas esferas. Ela seria contra toda a elite. Né? E esses militares eles seriam fritados em uma semana. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Em 64 já houve reação em Londres, em Paris, etc., contra, né, a presença de militares na liderança do movimento. Né? Eu lembro que até eles mandaram o Carlos Lacerda para Paris para ele se explicar lá. Né? E esses caras são muito ingratos, né? Primeiro pedem para o Carlos Lacerda limpar sua barra e depois acabam com a carreira dele. Então, hoje essa reação seria muito maior no mundo inteiro, mesmo porque hoje você tem uma coisa que na época você não tinha, que é a mídia coordenada. A mídia mundial, a mídia ocidental inteira está coordenada em torno de um decálogo que é, assim, mandamento divino. Ninguém pode ser contra, por exemplo, ninguém pode ser contra casamento gay, ninguém pode ser contra o feminismo. Isso é a mídia inteira. Né? Então, essa união não é só uma união de ideias. Essas empresas, elas se fundiram umas com as outras. Grupos bilionários compraram 20, 30, 200 órgãos de mídia, né, e unificaram tudo. Então, como é que meia dúzia de milico brasileiro vai vencer isso tudo? Mas não é possível. Você vê o que aconteceu em Honduras. Em Honduras, eles ofereceram brava resistência à nova ordem mundial. No dia seguinte, a nova ordem mundial botou quem queria na presidência. Então foi assim, uma demonstração de heroísmo absolutamente inútil. Isso pode acontecer de novo, ou seja, qualquer país que se atreva a agir de maneira mais ou menos independente tem que ser muito esperto, gente. Tem que ter, pelo menos, uma compreensão total desse esquema de governo global que está aí. Ora, no Brasil, até 2, 3 anos atrás, tinha gente que falava em governo global, eles davam risada. Não acreditavam que existia. Falava em globalismo, não teve aquele idiota do Paulo Roberto de Almeida. Esse negócio de globalismo não existe. Né? Porque, claro, isso é gaga, está na cara. Tá certo? Ele não era, nem sempre foi burro assim, ficou burro. Né? Mas é um sujeito que, pelo seu posto e pelos estudos anteriores, tem a obrigação de entender o que está acontecendo. Mas é o tal negócio. Pessoas que só ligam para as fontes oficiais, elas têm esse pequeno problema. O que elas estão recebendo é exatamente a quantidade, o tipo de informação
necessário para ele servir a nova ordem mundial. Tudo é calculado para isso. Né? E isso não é brincadeira, porque existe um princípio em história que é o seguinte, que a divulgação dos fatos cria novos fatos. E o teor desses novos fatos depende dos fatos anteriores, tal como foram divulgados. Se você diz que aconteceu X, então vai acontecer Y, e assim por diante. Então, vamos dizer, você vê, quando os americanos mataram Osama Bin Laden, não foi divulgado no mundo inteiro como se aquilo fosse o fim do terrorismo islâmico? E foi o fim? Claro que não. Mas num primeiro momento pareceu. Quando caiu o governo da União Soviética, foi o fim do movimento comunista. Acabou, como nós estamos na era pós-comunista, vocês estão loucos. O movimento comunista antecedeu de mais de 60 anos o surgimento da União Soviética e vai sobreviver a ela. Então, este princípio, eu outro dia ouvindo o William Wack, diz que eu nunca dei importância ao Foro de São Paulo, porque o Foro de São Paulo não tem o respaldo de nenhuma nação poderosa. Da onde ele tirou esse raciocínio? Do princípio dominante nos estudos de política internacional, que é de que os agentes fundamentais do processo político no mundo são as nações, ou os estados nacionais. O que é um princípio absolutamente falso. Você não pode esquecer que os estados nacionais só passaram a existir depois de uma certa época. Não é isso? E eles não se formam sozinhos, você tem que ter, vamos dizer, grupos e organizações por trás deles. Por exemplo, as famílias dinásticas. O Estado Nacional se forma porque uma família dinástica consegue dominar as outras, tá certo? Senão não acontece isso. No tempo em que, vamos dizer, as várias famílias de nobres tinham um poder mais ou menos equivalente, não havia os Estados Nacionais, havia o feudalismo. Para que haja um Estado Nacional, é necessário que uma dessas famílias tenha um poder tão maior do que os outros, que os outros não deixam de ser seus pares e começam a ser seus súditos. Senão isso não acontece. Então, qual é o fator decisivo? É a família dinástica e não o Estado-nação, meu Deus do céu. Então, há tempos digo, as famílias dinásticas são um dos verdadeiros sujeitos da história. Porque só existe ação histórica quando a ação e seus efeitos se prolongam para além da duração de uma vida humana. Se o que você fez morreu com você, não se incorporou na história, meu Deus do céu. É isso? Então, se você pega, por exemplo, a vida de Napoleão Bonaparte, algumas das ações dele se incorporaram na história, são ações históricas porque exerceram efeitos duradouros. Outras não, morreram junto com ele. Então, uma nação pode ser feita e desfeita com a maior facilidade. Se você estudar no século XX, entre a Sociedade das Nações e a ONU, quantas nações elas não fizeram e desfizeram? Um montão, quer dizer, você tem um nome num dia, no outro dia você tem um outro nome. Não é isso? Alguém decidiu isso? Quem foi que decidiu? Foi uma nação? Claro que não. Foi algum poder dinástico superior às nações. Então você tem muitos poderes superiores às nações, vamos dizer, movimentos tipo comunista, que são supranacionais desde a sua origem. Eles têm mais poder do que qualquer nação. Eles usam as nações como você usa, como o guerreiro usa uma espada. Se ela enferrujou, joga fora e compra outra. Então, quer dizer, o poder das nações é um fetiche, mas tem a doutrina morgenthau, que até hoje é ensinada no meio diplomático. Os sujeitos fundamentais da ação política no mundo são os Estados Nacionais. É como se o Estado Nacional fosse uma espécie de banana que nasce sozinha da terra, como se ele não fosse o resultado de uma elaboração altamente complexa que precisa ter agentes mais profundos e mais duradouros por trás para sustentar aquilo. Se você pensar assim, bom, de onde surgiu a nação americana? Não? Pensa bem, estuda e você vai ver. Então, são famílias dinásticas, famílias antigas de proprietários de terras, que existiam desde muito antes da Revolução Americana. E elas se juntaram e ofereceram resistência aqui a um outro grupo de famílias dinásticas que vinha da Inglaterra. Então, de novo, a família dinástica é um elemento fundamental da história. Pouco importa o regime político que você tem, vai ser sempre assim. Então,
porque a ação histórica demanda a continuidade ao longo de muitas gerações. Então, a família tem a continuidade biológica, tá certo? E os filhos são educados pelos pais, a cabeça deles é feita pelos pais. Mesmo que haja uma certa rebeldia juvenil, que é um fenômeno recente na história, recente e artificial, ainda assim a influência dos pais é poderosa. Né? E quantos rebeldes vão renunciar à fortuna dos pais só porque são rebeldes? Um ou dois, a maioria são rebeldes, mas dá o dinheiro aí, embolsa o dinheiro, né? O dinheiro, o poder, etc, etc. Você está aí o Ciro Gomes. O que é o Ciro Gomes? Né? É o resultado da família dinástica. Ele parece ser o sujeito, não, ele é o revolucionário, ele vai quebrar tudo. Não vai nada, meu filho, ele vai continuar a ação da família dele. Né? Então, não levar essas coisas em conta parece que simplifica a guerra, mas simplifica na base da paralaxe cognitiva. O que é a paralaxe cognitiva? Você tem uma construção mental aqui, uma construção teórica aqui, e você tem a experiência real ali. A Wikipédia errou monstruosamente. Ela define, né, a paralaxe cognitiva dessa maneira que eu acabei de dizer, mas ela acrescenta divergência entre teoria e prática. Fala, claro que não. Divergência entre teoria e prática é uma coisa completamente diferente da paralaxe cognitiva. Porque se existe uma paralaxe cognitiva, a ação prática segue o que é a construção teórica. Então ela também se desvia da realidade. Quer dizer, a construção teórica está fora da realidade, a ação prática também paira acima da realidade e, portanto, não há acerto. Resultado. Se ela promete ter um resultado, ela tem outro, completamente diferente, que escapa totalmente ao controle dos seus líderes, dos seus mentores. Eu dei esse exemplo nas aulas que eu estava dando lá sobre Nova Era 68 e sobre a sua origem remota em Karl Marx. Por que o sistema marxista acabou virando a ditadura dos intelectuais? Né? Porque isso, sem que Marx percebesse, a superioridade dos intelectuais sobre os proletários já estava dada na sua teoria desde o início. Ele não fala disso, ele apenas raciocina a partir dessa premissa sem declará-la, e ele mesmo não percebe que tem essa premissa embaixo. Né? Então, toda a ação do movimento comunista é um grupo de intelectuais oprimindo e explorando o proletariado. O que é a nomenclatura? É um bando de intelectuais, letrados, que fazem e acontecem, e dizem que estão fazendo tudo em nome do proletariado, mas é só em nome, o proletariado não está lá. Tá certo? Então, isso é a paralaxe cognitiva, não tem nada a ver com divergência de teoria e prática. A prática é coerente com a teoria. Se ela não fosse, então seria possível que a prática corrigisse a teoria errada. Mas não acontece, a prática agrava ainda. A prática segue tão bem a teoria que ainda agrava o seu afastamento em relação à realidade. Né? Então, é mais fácil você repetir como um papagaio, paralaxe cognitiva, e aplicar isso a tudo quanto é lugar. Né? Até a Véia dos Gatos fez isso, a Janaína Pascoal fez isso, todo mundo. Ele inventou esse negócio, vamos usar. Paralaxe cognitiva. Assim, paralaxe cognitiva, argumento ad hominem, analfabeto funcional. Quer dizer, é uma papagaiada, gente. Né? As pessoas usam as coisas assim para impressionar a plateia. Quer dizer, eles estão brincando com a vida, pô, você não está entendendo? Se você faz as coisas assim, tudo para você é teatrinho. E o resultado que você vai obter, tudo teatrinho também. Isso quer dizer que entra anos, sai anos, os problemas vão ser os mesmos e vão se agravar. E quanto mais você fala, menos você consegue agir. É isso que está acontecendo no Brasil. Gente, são 200 milhões de habitantes. Mas eles não conseguem nada, porque eles são dirigidos por pessoas assim. Pessoas que estão a fim de brilhar por um momento, não estão pensando num resultado verdadeiro. Né? Gente, eu quando fiz esse projeto, eu começou com Nova Era, Revolução Cultural e Imbecil Coletivo, eu fiz um projeto e o projeto funcionou na realidade. Né? Eu falei, não pode ter só esquerda no país, tem que ter um raio de uma direita também. Não interessa se a direita vai ser boa, mas tem que haver, porra. E agora, então, eu posso dizer, deu certo. Só que isso é só um projeto para chegar até aí. E depois não sei, porra. Você quer que eu preveja tudo no futuro? Eu não sou Deus. Né? Então, isso quer dizer que eu fiz isto porque eu estava a fim de obter resultados reais, não de bancar o gostoso. Não preciso bancar o gostoso, eu sou gostoso, pô. Né?
eu não tenho problemas de autoestima. Minha autoestima é tão alta que eu acho que quem não gosta de mim é doente, é louco. Então, e é verdade, eu acho, mas o que esse cara tem? O que eu fiz contra ele? Eu só estou ajudando, ele está bravo comigo, então é doido.